Fala pessoal, professor Francisco Santana, canal Base em Matemática, projeto Questão do Dia, dúvidas, críticas, sugestões aqui no @prof.francisco-santana. Mais uma playlist agora de análise combinatória, ou seja, problemas de contagem, né? A gente pode ter aqui problemas envolvendo permutações, arranjos, combinações, dentre outros subtópicos desse conteúdo. Questão de número 76. Prefeitura Municipal de Trairi, nível médio, banca CETRED, e nós vamos iniciar com uma questãozinha já bem tradicional, que ela trata aqui de possibilidades, né, da gente modificar a posição aqui de pessoas em uma determinada situação. Olha só, de quantas maneiras 5 amigos podem sentar-se num banco de 5 lugares para tirarem uma foto? Então, o primeiro destaque é que aqui a gente tem 5 amigos para 5 lugares, ok? Se a gente puder até acrescentar informações aqui à resolução da questão, nesse caso aqui nós teríamos o que a gente chama de permutação. Permutar significa trocar. Então, uma permutação, ela vai trocar aqui essas pessoas de lugar, beleza? E aí, quando é que é permutação? Porque poderia ser também uma troca, mas a gente poderia ter o que a gente chama de arranjo. Na permutação, eu costumo dizer, nas aulas presenciais, nesse caso explícito aqui de pessoas, que ninguém sobra. Porque se nós tivéssemos 5 pessoas para 4 lugares, então por vez nas nossas mudanças, nas nossas trocas, uma pessoa iria sobrar. Quando ninguém sobra, a gente está permutando todos, ou seja, a gente está trocando todos, está modificando o lugar de todos na mesma situação, ok? Francisco, e aí o modo de resolver? Ó, como eu citei, são problemas de contagem, ok? E aí a gente poderia ter o seguinte: a gente poderia chamar as pessoas de pessoas A, B, C, D e pessoa E. E aqui a gente tem os 5 lugares, ó. Primeiro lugar aqui do banco, segundo lugar, terceiro, quarto e quinto. E aí, o que é dito quando a gente tem esse tipo de situação? É dito que a gente vai utilizar o chamado princípio da contagem, ou princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo, ou princípio da contagem, ok? Francisco, como o próprio nome diz, a gente vai ter que contar as possibilidades. É isso. No geral, quando a gente tem análise combinatória, a gente está contando possibilidades de uma determinada situação. A forma de contar é que tem que ser uma forma onde a gente não perca energia e não perca tempo. E aí, a gente vai utilizar o que os matemáticos já descobriram para a gente. A gente vai citar o seguinte: cada um desses espaços aqui do banco, terceiro, quarto espaço, quinto espaço, trata-se de um suporte de um determinado evento. Como assim, Francisco? O primeiro evento aqui é você escolher uma das 5 pessoas para sentar aqui no primeiro lugar aqui, ó. No primeiro lugar, no segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, o primeiro evento a ser analisado é o seguinte: eu vou escolher uma dessas pessoas para sentar aqui no primeiro lugarzinho aqui. Lembrando que eu estou citando primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto apenas para diferenciá-los aqui, tá? Ok. Então, nesse primeiro espaço aqui, quantas possibilidades de escolha eu teria? Vamos supor que eu tivesse a incumbência de escolher as pessoas e ir modificando de acordo com o, de acordo com alguma preferência que eu tenha, né? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia pensar no seguinte: eu vou escolher a pessoa
Eu vou escolher a pessoa D. A pessoa D, ela vai ficar aqui no primeiro lugar. Só que eu poderia escolher a pessoa C também. Eu poderia escolher a pessoa B, ou eu poderia escolher a pessoa A, ou eu poderia escolher a pessoa E. Ou seja, não necessariamente teria que ser A, simplesmente A, ou simplesmente B ou C. Ah, Francisco, em primeiro lugar, eu necessariamente vou escolher a pessoa A. Não, você pode escolher qualquer uma das 5. E é por isso que a gente vai anotar aqui. São 5, esse P aqui é de possibilidades. 5 possibilidades de escolher uma pessoa para sentar aqui. Agora sim, agora vamos fazer suposições. Vamos supor que eu escolhi a pessoa D. A pessoa D, ela sentou aqui. Então, eu já vou excluir ela das possibilidades de escolhas desse segundo espaço aqui, ó. Porque como ela já está sentada aqui, eu já não tenho ela como possibilidades de escolha para o segundo espaço. Então, eu tenho quantas possibilidades no segundo espaço? Pode ser a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa D, ou a pessoa E. Ou a pessoa E. Ok? E aqui poderia ser o quê? Só para deixar claro. Quem sentou foi a D na minha suposição. Mas aqui poderia ser qualquer uma das 5. E eu escolhi, eu vou deixar marcado aqui que eu escolhi a pessoa D. Ó. Escolhi a pessoa D aqui. Ó. Como a pessoa D já foi escolhida, eu não posso ter ela como possibilidade para cá. Ó. Então eu tenho quantas possibilidades para cá, para o segundo espaço? 4 possibilidades, que pode ser qualquer uma dessas, ó, A, B, C ou E. Novamente você faz a suposição. Vamos supor que eu escolhi a pessoa A. A pessoa A sentou aqui. Ó. Então aí eu já vou excluir a pessoa A de uma possibilidade aqui no terceiro espaço. Então aqui eu posso escolher a pessoa B, ou a C, ou a pessoa E. Então eu tenho quantas possibilidades? 3 possibilidades. Então você já percebe que as possibilidades elas vão reduzindo, porque as pessoas vão sentando, você vai tendo menos possibilidades de escolher, ok? Vamos supor que eu escolhi a pessoa C aqui. Então eu tenho 2 possibilidades para o próximo espaço, que seria a pessoa B ou a pessoa E. Aí vamos supor que a pessoa E sentou aqui nesse quarto espaço aqui. Então aí eu só tenho a pessoa B como a última possibilidade aqui para o último espaço. O que é que os matemáticos conseguiram provar e deixar pronto para a gente? Como a gente quer contar, a gente tem que contar de uma forma rápida e de uma forma que faça sentido, né? Como a gente tem aqui 5 pessoas para 5 lugares, eu vou citar a forma que a gente vai resolver e antes da resoluçãozinha, antes de eu encerrar o vídeo, eu vou trazer situações com 2 ou 3 pessoas para que você entenda o porquê a gente apenas vai multiplicar as possibilidades. Por isso que o princípio é princípio multiplicativo. A gente pega essas possibilidades, analisa, né? E multiplica. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí a gente chega no total de possibilidades. A gente chega na contagem total do que a gente estava querendo. Olha só, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, esse 120, ele é resultado de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 é o fatorial de 5. Matematicamente, a gente conhece como fatorial de 5. E a gente pode escrever assim o fatorial de 5. 5 com essa exclamaçãozinha aqui, ó. Ok? Então, o fatorial é só uma forma de escrever a multiplicação. Ok? E quando a gente tem as permutações, a gente tem sempre um determinado fatorial
sendo colocado na resolução. Então, o item C é o item que traz a solução, beleza? E a gente acabou fazendo uma mini revisão aqui, ok? Francisco, mas como é que eu tenho certeza que realmente são 120, cara? Você teria que anotar de cabo a rabo as possibilidades. No caso, a gente só verificou aqui, a gente só citou uma delas, ó. Por quê, ó? A primeira pessoa foi a pessoa D, depois a segunda pessoa a sentar-se foi a terceira foi a C, a quarta foi a pessoa E a quinta foi a pessoa B. Então, essa formatação aqui, D, A, C, E, B, ela é apenas uma possibilidade das 120. Então, para a gente anotar as 120, a gente teria que ir misturando, ok? E aí seria bem trabalhoso, só que a gente não precisa disso porque os matemáticos já disseram para a gente que a gente só precisa multiplicar as possibilidades, beleza? Francisco, isso dá certo mesmo? Dá um exemplo bem curtinho aí para eu ter certeza de que isso dá certo. Pronto. Duas pessoas aqui para dois espaços. Duas pessoas para dois espaços. As pessoas seriam A ou B. Então, nós teríamos, se a gente fosse anotando, a gente poderia ter pessoa A e B, uma possibilidade aqui, ó. Ou pessoa B e depois a pessoa A aqui, ó. Se a gente for verificar o que a gente faria utilizando o princípio multiplicativo, a gente teria dois espaços, duas possibilidades para a primeira escolha e uma possibilidade para a segunda. Ó. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Ó. Então, ó, as duas possibilidades estariam aqui. Ó. Ok? Francisco, mas isso daria certo para 3? Daria. Ó, 3 pessoas para 3 espaços. Ó. Pessoas A, B, C. Sem utilizar o princípio, só anotando, poderíamos ter A, B, C, poderíamos mudar B e C aqui, ó, já seria duas possibilidades. Poderíamos ter BCA ou BAC, perceba que a gente está trocando aqui, ó, já 4 possibilidades. Ó. E poderíamos ter CAB e CBA. Ou seja, anotando mesmo na mão, nós teríamos 6 possibilidades. Utilizando o princípio, será que a gente teria 6? Ó, são 3 pessoas para 3 espaços. Então, vamos anotar os espaços aqui. Agora, vamos utilizar o que a gente utilizou, o princípio. 3 possibilidades no primeiro espaço. Uma pessoa sentou. Restam 2 possibilidades para o segundo espaço. Como as duas já sentaram, 2 das 3 sentaram, resta uma possibilidade. O princípio é princípio o quê? Multiplicativo. Se é princípio multiplicativo, a gente multiplica as possibilidades. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Ou seja, contando de cabo a rabo, a gente consegue chegar no mesmo resultado aqui do princípio multiplicativo. É claro que contar de cabo a rabo vai nos levar muito tempo. Então, a gente tem que utilizar o princípio multiplicativo. Então, aqui, 3 pessoas para 3 espaços seriam 3 vezes 2 vezes 1. E na nossa questão, para encerrarmos, ó, 5 pessoas para 5 espaços seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque as possibilidades vão reduzindo. Beleza? Então, uma revisão e uma resolução aqui da permutação. Grande abraço a todos, deixa teu like, se inscreve no canal, continua acompanhando.